O Pedro, que não está mais no Big Brother Brasil, não é um monstro. E a gente vai falar sobre isso agora. Meu nome é Emília Lacombe, eu sou escritora, jornalista, cronista, roteirista e feminista. Nesse canal a gente analisa os acontecimentos do dia a dia usando as ferramentas do feminismo. Então o Pedro, um dos participantes dessa edição do Big Brother Brasil, cometeu um ato de importunação sexual e depois apertou lá o tal do botão de desistência e saiu. Ele não foi expulso. Ele saiu. E agora, logo depois, a gente viu alguns diálogos entre as pessoas que estavam na casa que diziam alguma coisa do tipo, esse não tem jeito, isso não se faz, homens falando isso. O que o Pedro fez é o comum. O Pedro não fez absolutamente nada que não esteja na vida cotidiana de qualquer mulher. Isso que o Pedro fez é o banal. E a gente precisa falar sobre isso. O Pedro não é um monstro. O Pedro é o comum. Sabe por quê? Porque meninos são treinados para ser Pedro. E acontece alguma coisa dá errado no meio do caminho e alguns deixam de ser. Mas a gente constitui meninos para serem Pedro. Porque a gente treina meninos quando eles estão sendo socializados para entender que o capital simbólico dele virá dele ficar com muitas mulheres. E a gente treina meninas para entenderem que o capital simbólico delas virá delas se guardarem, não ficarem com ninguém até o casamento. Vai dar ruim. Tem dado ruim. Então o Pedro é fruto de uma sociedade monstruosa e adoentada. Mas ele é um produto absolutamente comum. Nós produzimos todos os dias, freneticamente, Pedros. Então a gente não pode olhar para a situação de importunação sexual como o Brasil inteiro viu. Oh, meu Deus, que horror, como assim? Meu Deus, esse cara não tem jeito na vida. Não é doença. O Pedro não é doente. O Pedro é produto de uma sociedade que assim o criou. A sociedade que produz Pedros precisa se responsabilizar pelo que faz. É aí que a gente tem que olhar. Quando a gente, no ato do nascimento, diz é menino ou é menina, a gente está traçando destinos ali. Se é menino, vai ser viril, vai jogar bola, vai brincar de carrinho, vai ter o direito de exercer a violência. Aliás, tem o dever de exercer a violência, para renovar a carteirinha de homem dele. Se é menina, vai se resguardar, vai ajudar a mãe na cozinha, vai cuidar da casa, vai cuidar de todo mundo, vai gerenciar emocionalmente todos os homens, meninos, tudo. É pesado para todo mundo. A violência é dada a meninos e homens. E eles vão exercer. Então, o que me assusta é que a gente ainda parece não ter entendido que quando acontece um ato como esse que a gente viu, que agora tem muita gente horrorizada, o Pedro cometer, os caras estão falando de uma coisa e as mulheres de outra. O que é ensinado a respeito de sexo e de relacionamentos é uma coisa para um e a outra coisa para outro. A gente está falando de alhos e bugalhos. O que para eles é uma farra, pra gente é a morte. O que para eles é uma brincadeira, pra gente é a interrupção de uma vida, às vezes. Então, a gente precisa olhar para a sociedade que produz Pedros. Porque os meninos são socializados para serem assim. Alguns se recusam, outros só exercem às vezes, outros já exerceram e estão mudando. Mas essa sociedade está feita para produzir. Quem não é Pedro, deu errado. E a gente precisa olhar para isso. Não adianta se chocar. O chocante é o homem que não é. É o homem que está lutando para não ser, contra tudo o que foi ensinado. Então, eu estou ouvindo pessoas dizerem assim, gente, isso daí é falta de limite. Não é falta de limite. Não é. Meninos são ensinados que não há limite. Não há limite. As meninas são ensinadas que contenha-se, não dá para qualquer um. Não faça isso. Os meninos são ensinados a ir pegar mesmo, do jeito que for, gente. Não há uma educação para que meninos não ajam assim, muito pelo contrário. Então, por exemplo, numa universidade dos Estados Unidos, quando os casos de estupro passaram a ser muito constantes, a faculdade começou a orientar meninas a não saírem depois das 10. Saiam olhando. Meninas, cuidado, não usem roupas assim assado, não saiam a qualquer hora, não andem sozinhas. Ninguém foi falar com os meninos. Escuta, vocês que estão cometendo esses crimes, não dá mais. A gente precisa olhar para
para coisa na raiz e não ficar só apontando dedos. Não existe mulher que não tenha sido a Jordana alguma vez na vida. Só que sem câmeras, para provar que aconteceu, a nossa voz não é ouvida. Porque a mesma sociedade que ensina meninos a agirem assim, ensina a todos e a todas que a voz da mulher não importa. Tanto faz, é uma voz a ser desconsiderada. Não é capaz de ser razoável. E o que a gente vê são os homens descontrolados, não as mulheres. Eu me descontrolei. Tem uma pesquisa muito interessante da professora Valesca Zanello a respeito de homens que estão na Lei Maria da Penha. Eles cometeram crimes e agora eles estão num processo de serem responsabilizados, para ver se eles entendem o que eles fizeram. Muitos não entendem. Ela fez de um modo a saber que eu ia me descontrolar. Como se o descontrole fosse aceitável. Não é. Homens sabem se controlar perfeitamente. Eles se controlam todos os dias com os chefes. Homens sabem se controlar. Mas a ideia de que existe um gênero descontrolado cai para cima da mulher. A gente não é descontrolada, muito pelo contrário. A gente está aqui organizando nossa raiva assim, não? Porque se a gente fosse descontrolada, a gente já estava despirocando. Todo esse tipo de violência que a gente sofre. Nós somos muito controladas. Muito. Então, é preciso olhar para as questões a partir da raiz delas. Pedro não é um monstro. O Pedro não é um homem que deu errado. O Pedro não é um desvirtuado. O Pedro foi produzido para ser exatamente o que ele é. A gente produz Pedros. É isso que a gente faz. Então a gente vai ter que olhar para a base. A gente vai ter que olhar para o que a gente está fazendo com meninos e meninas. E torcer para que homens que foram socializados para serem Pedro estejam numa jornada de aprendizagem e se recusem. Da mesma maneira que toda pessoa que nasce nessa sociedade em que a gente vive foi socializada para ser racista. Cabe a todas as pessoas brancas se puxarem para deixar de ser. Adquirir letramento, adquirir consciência, se observar todos os dias, se julgar. Será que isso que eu falei é racista? Será que eu fui racista? Como eu posso melhorar? E os homens têm que fazer o mesmo corre. É tão fácil apontar o dedo pro Pedro. Tão fácil, gente. Como se ele fosse uma coisa assim, um pária. Surgiu um Pedro. Gente, a ousadia do cara, meu Deus. Não é, gente, assim. A gente produz meninos para virarem Pedro. É isso que a gente faz. Então é isso, tá? Esse é um quadro que eu chamo de Em Contexto. Eu venho aqui e analiso um acontecimento do dia a dia usando essa maravilhosidade que é o feminismo, tá? As ferramentas que o feminismo oferece. É isso aí. Toda quarta-feira eu volto aqui com mais um Em Contexto.